Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês as minhas primeiras impressões do Steam Deck da Valve. Primeiras impressões, ele já está aqui fora da caixa. Na verdade eu fiz um vídeo gravando, tirando ele da caixa, fazendo um unboxing para vocês. Mas eu fui trazendo ali meus comentários e ele me estranhou um pouco no começo, né? E realmente esse dispositivo aqui, ele talvez não seja para todo mundo. E é isso que eu quero comentar um pouquinho com vocês no nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, primeiro aqui temos um unboxing, né? Vou passar aqui muito rapidinho para vocês aqui no cantinho da tela, porque realmente é um unboxing muito simples, né? Ele vem nessa case aqui, que é muito legal. Ele vem aqui dentro e basicamente a case, ele e o cabinho de carregador, né? Cabo de carregador, inclusive, que ele é colado na base, né? Então, se você eventualmente danificar o cabo, talvez você tenha que comprar, inclusive, uma outra base que é de carregamento rápido, que já é muito legal, né? Então, a primeira coisa que eu percebi, né, quando eu retirei ele da caixa, é justamente toda essa disposição dele, tá? Eu já estou utilizando ele há mais alguns dias, né? Já estou com ele já há 3 dias. Eu decidi fazer o vídeo de primeiras impressões novamente, regravar aquilo, porque realmente agora eu tenho muito mais autoridade, né? 3 dias de uso, mas muito mais do que alguém que nunca teve contato, e não seria justo que aquelas minhas primeiras impressões ficassem para vocês. E a primeira coisa que eu fiz quando eu retirei ele da caixa, pessoal, é perceber o quão agradável é a ergonomia. Ele se encaixa muito bem na mão, é muito gostosinho, muito confortável de usar. Embora ele seja um aparelho grandão, olha, aqui para você ter noção, ele é bem grande, né? Maior inclusive que outros consoles portáteis, como no caso o Nintendo Switch, que também é de uma categoria um pouquinho diferente, já vou falar para vocês mais sobre isso. Mas ele não é ruim, ele não é pesado, né? O peso, inclusive, se encaixa bem, porque ele é pesado aqui no meio, que tem todos os circuitos, a tela, mas na lateral aqui, ele é leve, né? Se equilibra, ou seja, o peso mesmo fica no meio, então fica bem equilibrado na mão. Se encaixa muito bem. O plástico dele, pessoal, o plástico dele, ele é todo em plástico, como você pode ver, que por um lado torna ele mais leve, né? Por um outro, dá a impressão, às vezes, que pode ser aquele dispositivo, talvez pelo telão, uma tela grande num plástico. Não é um plástico simples, mas dá uma impressão assim de ser um produtinho, sei lá, um produto made in China, né? Se bem que deve ser mesmo, né? Tudo é fabricado na China hoje. Mas ele tem qualidade, tá? Não é isso que eu quero dizer. É um plástico de qualidade, é um material resistente, né? Você percebe que é um plástico bem resistente, é um plástico duro. Mas ele é em plástico que para mim é bom por conta da questão do peso, né? Imagina, se ele tem ali peças, uma estrutura de metal mais pesada, certamente traria um peso muito maior, uma maior dificuldade de ficar mais tempo com ele jogando, tá? E aí, em relação aos botões, pessoal, ele tem aqui em cima, né? Já vou falar aqui sobre... Vou fazer um overview aqui para vocês. 2 botõezinhos em cima, R1, R2, L2 e L3. E aqui atrás R4, R5, L4, L5, né? Tem bastante botão, como vocês podem ver. Afinal, a categoria dele é diferente de um console portátil. Ele se enquadra como um PC gamer portátil. E ele possibilita que você jogue jogos de tudo quanto que é loja, jogue emulador. Então você pode jogar vários jogos, então é necessário que tenha de fato mais botões. Porque a questão aqui é pegar jogos que rodam no PC, com teclado, com mouse, e rodar num dispositivo só. Então ter bastante teclas aqui é legal, é bacana e é essencial para esse tipo de produto. Ele tem inclusive, pessoal, um trackpad aqui, né, que você pode utilizar. Eu utilizo bastante quando eu estou na seção ali de desktop, né? Ele tem 2 seções, já vou falar também para vocês. Mas o trackpad aqui é legal de usar, é fácil, né? Facilita bastante o uso dele, mas você tem que configurar. Eu peguei o trackpad, eu achei ele um pouco muito sensível, então tem como você diminuir a sensibilidade dele, ele ficava vibrando, eu tirei aquela opção de vibrar, que é uma resposta tátil. E aqui tem 2 botões, um de Steam e um de configurações, né? Basicamente isso, 2 botões aqui analógicos, os botões aqui bem confortáveis, bem tranquilinhos de usar, e aqui uma espécie de start-stop na parte de cima.
Na parte de baixo a gente tem uma entrada por cartão micro SD, né? Já que essa versão aqui que eu comprei é uma versão de 64 GB. E pessoal, 64 GB com 20 ocupadas do sistema sobra 40. Não pense em comprar a versão de 64 GB sem comprar pelo menos um cartão micro SD. E já falando de cartão micro SD, o que eu comprei é esse aqui da SanDisk de 512 GB, né? Eu vou colocar as especificações para você ver, né? Ele é muito pequenininho, mas basicamente é um cartão bem rápido. Ele tem aqui essas configurações específicas que geralmente vem nos cartões de qualquer marca, né? Como, por exemplo, se você comprar lá da Kingston, qualquer cartão que você comprar vai ter geralmente aqui essas especificações e aqui eu recomendo para rodar aqui no Steam Deck. Ah, Felipe, mas por que SanDisk? Porque eu tenho uma experiência boa com a marca, só isso. Se você tiver uma outra marca que você tem uma boa experiência, você pode comprar. A SanDisk, assim como algumas outras, tem garantia vitalícia e eu já tive problema com cartão de memória, que basicamente eu mandei lá para eles me mandaram um novo. Então, gosto da empresa, decidi comprar da SanDisk por conta de boas experiências. Você pode escolher qualquer um, minha recomendação é que seja dentro daquelas configurações que eu passei logo ali atrás. Então, pessoal, basicamente, o console de forma física é esse aqui, tá? Muito legal, bonito, o peso não incomoda. E vamos falar sobre aqui na parte de cima, né, que eu deixei por último, que ele tem os botões de volume, uma entrada aqui para fone de ouvido, a parte de dissipação de calor. Isso é uma coisa muito importante, pessoal, ele não esquenta aqui nas laterais, né? O console ele pode até ficar quente em determinado momento, mas aqui nas laterais você não vai sentir sua mão queimando, né? Até porque todos os componentes estão aqui nessa parte central, então dificilmente você vai ter ali dificuldade ou problema para jogar por conta da questão aqui do calor estar esquentando a tua mão. Então tem essa parte aqui de dissipação e uma parte um tanto polêmica, vamos dizer assim, né? Que as pessoas... Eu já vi muita gente reclamar que é o USB do tipo C dele, que é um USB meio que universal aí, tem saída de vídeo, tem saída de áudio e tudo mais, que é ser na parte de cima. Ah, porque ele tem um deck, que você pode colocar ele ali na mesa, e aí tinha que ter uma entrada USB do tipo C na parte de baixo, ou a entrada tinha que ser na parte de baixo. Que poderia ter uma entrada USB-C na parte de baixo, eu também acho que poderia. Você encaixaria numa dock, beleza, tá funcionando. Mas às vezes, por questões de disponibilidade do hardware interno, talvez não tenha sido possível encaixar um USB-C na parte de baixo. Agora, criticar pelo fato de ser em cima, eu não critico. E se tivesse que escolher, né, nesse caso aqui a Valve escolheu, eu escolheria que realmente fosse na parte de cima. Porque imagine, eu tô aqui jogando, né, com o console, a bateria tá acabando. Aonde que eu vou enfiar o carregador dele? Então eu venho simplesmente aqui em cima, conecto e continuo jogando. Posso ficar aqui, colocar no meu colo, deitado na cama, então não vai ter problema. Eu tenho aqui a utilização infinita dele. Não façam igual a Apple fez com o Magic Mouse, né? Colocou o carregador na parte de baixo. E ou você usa um mouse ou você carrega, né? Fazer os dois não tem como, né? Porque o carregador está justamente na base aqui do Magic Mouse da Apple. Enfim, coisas de Apple. Então, eu prefiro, né, que a entrada USB do tipo C realmente seja em cima. Espero que eles não mudem isso por conta dessa facilidade. A Valve pensou nisso. É um PC gamer portátil, né? Como eu falei para vocês. Mas ao final, será que... Para qual é o público, né? Eu vi muita gente se decepcionando com ele, muita gente fala, tem gente que devolve o Steam Deck, que não se acostuma. E foi por isso, inclusive, que eu decidi regravar o vídeo de primeiras impressões, porque quando eu tirei ele da case e fui tentando fazer ali as primeiras configurações, que são simples, tá? É passo de primeira configuração como qualquer outro dispositivo. Você simplesmente vai avançando, colocando suas informações, Wi-Fi, e sem muitas delongas você já está na tela inicial do teu deck, né? Aqui tá emulando Super Mario, deixa eu colocar aqui. Você já está nessa tela inicial aqui, olha. Acabou, colocou ali o teu usuário da Steam, colocou o Wi-Fi, você já está aqui com as opções de jogos para baixar, você já tem aqui, clicando no botão Steam, a possibilidade de ir para sua biblioteca de jogos. Clicando novamente, se você vir aqui em loja, você pode baixar e comprar qualquer jogo que tenha disponível na Steam. Então, a interface dele de jogo é muito plug and play, né? É muito fácil.
Só que, como eu falei para vocês, ele não se encaixa na categoria apenas de um portátil, de um videogame portátil. Ele é um computador gamer portátil. E ele traz a possibilidade para que a gente instale muito mais coisas do que, por exemplo, quem tem um Nintendo Switch. Inclusive, ele roda jogos de Nintendo Switch, roda retro game, como vocês estavam vendo ali, né, o Super Mario. É um computador para utilizar também para trabalho. Então vai além, ele está numa categoria além do Nintendo Switch. Há uma categoria melhor, pior? Categoria, não importa, depende para que público, né? A gente tem que entender que cada público quer um produto para determinada categoria e não tem problema nenhum, não existe categoria melhor ou pior, né? Mas fato é que ele está numa categoria que envolve tanto videogames portáteis como computadores portáteis, né? Notebooks, podemos quase que chamar assim? Talvez. Eu vou falar para vocês, ele funciona muito mais como um videogame portátil, ele é muito melhor exercendo a função de videogame portátil do que como de computador portátil, mas eu vou falar isso adiante. Fato é que ele, num primeiro momento, eu achei ele um pouquinho esquisito, né? O trackpad não se adequava muito bem, e ele traz a possibilidade da gente instalar, da gente ir muito além. E quem compra dispositivos como esse, geralmente vai querer utilizar o máximo que ele pode oferecer. E foi isso que eu fiz. Então, logo no início, eu fui conhecer a área de trabalho, porque a grande maioria das customizações que a Valve permite através do Steam Deck é você utilizando a área de trabalho. E foi aqui que eu comecei a ter o meu ponto de estranheza, né? Até você se acostumar com um produto de uma categoria que eu pessoalmente nunca tinha utilizado na vida, levou um tempinho. Eu já estou há 3 dias com ele e agora eu estou muito mais acostumado, muito mais empolgado e muito mais confortável em falar pontos positivos e negativos, por isso que eu estou fazendo essas primeiras impressões de 3 dias e não apenas tirando ele da caixa. Então no começo até o trackpad, né, ele tremia, eu tive que ajustar o trackpad para que eu utilizasse ele de forma melhor, porque assim que eu comecei a usar, eu falei, cara, o trackpad é ruim, essa forma como você utiliza não tá legal, será que eu vou me adaptar? Será que eu fiz besteira em comprar isso aqui? Era melhor ter comprado um Switch? E aí você vai utilizando, você vai configurando, você vai ajustando ele a você. Por exemplo, essa questão do trackpad, eu ajustei o nível de sensibilidade dele, que ficasse adequado para mim. Então, até eu conseguir achar esse ponto de equilíbrio, tava um pouquinho chato digitar nele, fazer as coisas, fazer todas as configurações que eu preciso fazer para extrair ao máximo de um aparelho como esse. Então, Felipe, qual é o público que ele se encaixa? Eu acredito que ele se encaixa mais para um público que está acostumado a jogar em um computador, né? Porque as pessoas que estão acostumadas a jogar em computador, elas às vezes têm que fazer ali um ajuste no hardware, às vezes não está rodando aquele jogo muito legal, aí tem que comprar um hardware novo, ou então tem que ajustar uma configuração ali do jogo para deixar ele com um desempenho menor. Já a galera que joga direto no videogame, se você compra um jogo para aquele videogame, a tendência é que ele rode excelente em qualquer configuração. É plug and play, né? O Nintendo Switch, ele é plug and play. Você pega o Nintendo Switch, dá play no jogo e joga sem se preocupar. E o Steam Deck, embora a questão dos jogos nativos da Steam, você tenha os jogos ali que são compatíveis, você pode acabar baixando um jogo que não é tão compatível. E talvez você tenha que fazer esse ajuste de software, de configuração, que a galera do PC já está acostumada. Então, talvez ele seja mais adequado, mais indicado, não só para aquela galera que está mais acostumada com o PC, mas que tem a predisposição de ter esse trabalho a mais. Se a pessoa ela quer simplesmente jogar e não quer se preocupar com configuração, ou ela pega o Steam Deck, vai focar apenas naqueles jogos da Steam que são 100% compatíveis, só que é aquilo, você vai ter uma Ferrari e vai rodar ali numa rua que só te leva a 100 km por hora. Então você vai ter um aparelho que vai poder te oferecer muito mais, sendo que você vai utilizar ele num nível mais baixo. A não ser que você queira, assim como eu quis, né, que eu acho uma baita de uma vantagem, jogos que você não vai ter numa plataforma plug and play como o Nintendo Switch. Como no caso Homem-Aranha, né? Homem-Aranha hoje está disponível, um jogo de PS5,
está disponível para pro Nintendo Switch, pro Steam Deck. Felipe, então para que público o Steam Deck você acha que é? Eu acredito que é para um público que quer ter uma versatilidade, né? É para um público que quer jogar muitas vezes, né, jogos de Nintendo Switch, mas jogos de outra plataforma. Afinal, como eu falei para vocês, ele é um PC gamer. Ou seja, eu tô aqui já na área de trabalho, como vocês podem ver, eu posso instalar aqui, por exemplo, um arquivo, um documento de texto. Eu posso instalar aqui o LibreOffice e utilizar ele para trabalhar. Posso utilizar ele para digitar documentos. Ele, inclusive, aceita que eu conecte tanto um teclado externo, Bluetooth, como um mouse. Então, eu posso trabalhar com ele, né? Pode novamente causar estranheza pelo fato dele ter o sistema Linux, mas confesso que até pelo fato de ser Linux me trouxe bastante nostalgia da época que eu comecei a conhecer a plataforma lá com as primeiras versões do Ubuntu, né? Então foi muito legal. Eu que vim da informática, para mim não foi problema nenhum, né? Mas de fato as pessoas podem estranhar de certa forma, mas uma coisa que é muito legal que esse aparelhinho aqui tem é a comunidade dele. A comunidade é muito grande, gente, então não é difícil você encontrar tutoriais, análises, dicas, dúvidas para qualquer assunto que seja em relação à utilização, qualquer problema que você possa vir a ter. Por exemplo, ele é muito customizável. Eu instalei um servidor SSH dele, então eu hoje transfiro arquivos do meu computador diretamente para ele através do uso de SSH. Então, ele possibilita coisas infinitas sem eu necessariamente ter que fazer um hack no sistema, né? É o próprio sistema nativo dele que me possibilita instalar esses outros recursos, né? Então, realmente é algo híbrido. Como eu falei para vocês, talvez não seja tão adequado para a questão de trabalho, porque a pessoa às vezes não está muito acostumada com o sistema, mas é basicamente isso. Esse USB do tipo C aqui, eu posso conectar, por exemplo, um dongozinho, né? Quem usa MacBook sabe, um adaptador USB-C que tem saída HDMI e conectar ele numa televisão. Então, por exemplo, eu posso, inclusive, jogar os meus jogos na televisão, né? Posso, inclusive, conectar um controle de Xbox e jogar na televisão. Basicamente, eu venho aqui, olha, aqui eu tô até na versão desktop, melhor retornar para a versão de game. Como no caso do controle do Xbox, para eu conectar ele, basta eu apertar um botãozinho que tem aqui em cima, né? Ele vai começar a piscar. E aí ele já vai aparecer disponível como Bluetooth para eu conectar aqui nas configurações do Steam Deck. Então, com isso, pessoal, já consigo jogar inclusive com console. Posso jogar com um amigo, enfim, isso me traz a possibilidade de inclusive jogar com controle. Então eu venho aqui, olha, aperto o botão Steam, configurações, Bluetooth, e ele já aparece aqui. No caso do meu já está conectado, olha. Se eu vir aqui, ó, então ele já está funcionando. Ó, basta eu clicar que ele já está reconhecendo aqui os comandos do meu controle do Xbox. Então, ter essa facilidade é muito legal, né? Um sistema aqui totalmente aberto, um sistema híbrido que possibilita que a gente tenha várias utilidades. Como computador, como eu falei, eu acredito que ele não funcione tão bem como ele funciona com videogame. Né? Como videogame, ele funciona de forma bem legal, ele tem uma gama enorme de jogos. Por exemplo, eu instalei aqui emuladores de Super Mario, então eu venho aqui, Emulation Station, né? Por exemplo, eu tenho aqui diversos emuladores. E como a comunidade é grande, pessoal, tem um aplicativo chamado EmuDeck que fica muito fácil instalar esses emuladores. Então, com simples botões, eu posso instalar aqui diversos jogos, como no caso, eu tenho aqui Super Mario World. Então, a nostalgia bate, né? Então, além de eu ter a possibilidade de emular jogos de Nintendo Switch, eu tenho a possibilidade de emular outros jogos. Então é como se eu tivesse um Nintendo Switch mais milhões de outros jogos e milhões de outros consoles dentro de um dispositivo, dentro de um aparelho só. Essa é a grande vantagem aqui que eu vejo. Ele, inclusive, né, e um dos preceitos da Valve, da empresa que desenvolveu ele, é tornar ele customizável, né? Então eu posso abrir, né, esses parafusos aqui atrás e fazer vários upgrades nele, né? Fazer, inclusive, um upgrade de SSD. Eu posso colocar um SSD mais rápido.
que muitas pessoas acabam fazendo isso, né? Eu talvez vá fazer futuramente, mas por hora tô muito satisfeito. Ele, por ser grandão, né, às vezes pegando assim, jogando, de vez em quando dá umas batidinhas aqui na mesa, né, coisa que eu já percebi. Então é legal você comprar uma casezinha para ele, uma película protetora, porque a tela do bichinho é grande, né? E eu confesso que já joguei alguns jogos retro games, né, através daqueles videogamezinhos retrô, e aquela telinha de 3 ou 5 polegadas não é tão legal. E essa daqui para mim é o ideal, tem uma qualidade boa, a gente já tem a versão OLED dele, que vai trazer mais qualidade ainda para a imagem, mas essa daqui já me surpreendeu muito, gente, já me surpreendeu bastante, e pelo custo que esse produto aqui está hoje, né, no mercado, comparado com os concorrentes dele, eu achei muito bacana, né? Então, é um dispositivo que eu recomendo, já tem um tempinho que lançaram ele, mas mesmo assim a possibilidade de você ter um dispositivo híbrido, que pode não funcionar tão bem como um computador, mas que funciona muito bem para você rodar diversos jogos, diversas plataformas, e ir para qualquer lugar com você é muito legal. Termos de bateria e desempenho, tá, gente? Tentei emular alguns jogos aqui de PS3, rodou lento, travando, não rodou legal. O mesmo jogo já rodou legal, por exemplo, com o emulador de Nintendo Switch, né? Então o Switch eu percebi que é muito mais leve para rodar a versão do jogo desenvolvida para Switch do que, por exemplo, para PS3. Red Dead Redemption, né? Que é um jogo maravilhoso, tem tanto para Switch como para PS3. PS3 não rodou, mas no Switch rodou. E então, em termos de desempenho, vai depender muito também do que você está fazendo. Se você está rodando um jogo que é compatível na Steam, dificilmente ele não vai rodar. Agora, obviamente, como ele é uma espécie de Windows, né, que tem que rodar uma série de produtos, uma série de jogos de várias plataformas, pode ser que você acabe exigindo um pouco mais dele. Ele te dá a possibilidade de rodar ali um emulador. Se você instalar aqui um emulador, sei lá, de PS4, ele vai tentar rodar. Óbvio que pode ser que não funcione por conta da questão do hardware. O hardware dele eu acredito que está num custo-benefício muito legal. Os concorrentes, tem concorrentes que custam mais de 7 mil reais, 6, 7 mil reais. São um pouquinho mais potentes, mas será que esse custo justifica, né, o X de quanto o produto é mais caro? Então é algo que você tem que pensar também. Então eu acho que ele tem um excelente custo-benefício, né? Principalmente esse modelo aqui, que a gente já encontra diversas pessoas vendendo, comercializando já aqui no Brasil mesmo. Eu pessoalmente comprei através do Mercado Livre e chegou até bem rápido por Sedex, então eu acredito que pelo custo dele, que foi na faixa de R$ 3.200, é um excelente custo-benefício para você começar nessa onda aí dos portáteis. E a minha recomendação é que, se você quer algo que você possa modificar, que você possa inclusive instalar outras plataformas, instalar outros jogos, sabendo que você vai ter uma curva de aprendizado maior para conseguir fazer aquilo que você deseja, se você não tem problema com isso, se você gosta de fuçar, o Steam Deck é uma recomendação que eu faço. Estou gostando bastante. São apenas 3 dias, mas 3 dias muito bem aproveitados. Pessoal, quero perguntar se você gostou desse... Quero dizer que se você gostou desse conteúdo, quer ouvir que eu traga mais questões aqui do nosso Steam Deck, diga aqui nos comentários, pede aqui que a gente faz. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Dá tchau pra galera, Yoda.